Senhor meu Deus, graças te dou por mais um dia que o Senhor nos concede e envia a sua palavra para falar da necessidade de mudança em nossas vidas. Vem me capacitar, Senhor, vem me iluminar na transmissão dessa verdade como o Senhor deseja. Vem mudar o nosso caráter para ser igual ao teu Espírito Santo do Senhor. Fala conosco em nome de Jesus, pois precisamos ouvir a tua voz. Estamos com o coração e a mente aberta para ti na manhã de hoje, em nome de Jesus. Graças a Deus. Hoje é dia do nosso estudo bíblico. Nós estamos apreciando as doutrinas da salvação. Nós estamos estudando sobre a regeneração, criado segundo a imagem de Deus. Nós já falamos nos episódios passados sobre a importância da doutrina da regeneração para nós. Falamos sobre a sua definição, a sua natureza. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade da regeneração. Tá? E por que nós precisamos de regeneração? Primeiro, por causa do pecado, do nosso pecado. A necessidade, meus irmãos, da regeneração ela é tão universal como o pecado, pois todo homem é pecador, diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 10 e 23, não há justo nem sequer um, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Senhor Deus fala ao profeta Jeremias no capítulo 17, versículo 9 da sua profecia, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Por isso, Jesus disse em João capítulo 3 que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quem não nasceu de novo está perdido. Por quê? Porque não há nada, absolutamente nada que possa substituir o novo nascimento. Paulo afirma em Gálatas capítulo 6, versículo 15 que pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas sim o ser nova criatura. Logo, a necessidade absoluta do novo nascimento fica bem clara em João capítulo 3, versículo 6, onde Jesus explica a Nicodemos que tudo que nasceu da carne precisa nascer de novo, precisa nascer do Espírito Santo, precisa nascer do alto, precisa nascer de Deus. Meus amigos e irmãos, Deus criou Adão, o primeiro homem, à sua imagem. Quer dizer que ele fez o homem diferente dos animais, dando-lhe uma alma. Nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Deus desejava ter comunhão com o homem que tinha criado para a sua glória e que era objeto do seu amor. Mas, para gozar essa comunhão, Adão tinha que mostrar amor para com Deus. Ele tinha recebido o livre-arbítrio para expressar ou não expressar o seu amor por Deus. E se Deus tivesse obrigado Adão a amá-lo, esse amor seria o resultado do medo e não um amor verdadeiro. Adão não seria mais que uma marionete nas mãos de um poderoso Criador. O amor de Adão tinha que ser posto à prova. Portanto, ele foi colocado no lindo jardim com a liberdade de comer de todo o fruto, menos o de uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal. A prova era esta que nós lemos no versículo 17 de Gênesis 2, que nós estamos agora apreciando. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Adão e Eva desobedeceram a esse mandamento de Deus da seguinte maneira, que nós lemos no versículo 6 do capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Meus amigos e irmãos, por causa da desobediência de Adão, todos se tornaram pecadores, como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, verso 19. Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos. Versículos 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, pelas escrituras citadas, nós aprendemos que, pela queda, ou seja, o pecado de Adão, todos os seus descendentes nascem com a natureza pecaminosa. Davi diz no Salmo 51, eu nasci na iniquidade, isto é, com natureza pecaminosa, e em pecado me concebeu minha mãe.
Também é verdade que todos os filhos de Adão nascem com a mente obscurecida para que não possam entender as verdades espirituais. Logo, o nosso envolvimento com as coisas intelectuais, nós estamos fechados para muita coisa. Nós percebemos que quanta falha, às vezes, nas coisas, por exemplo, rotineiras, e se explica de uma outra maneira. E as coisas espirituais, principalmente, né? Eu fico pensando naquele irmãozinho que vai para a universidade e tem que defender uma tese sobre a evolução. Ele é criacionista, mas ele vai ter que defender uma tese sobre a evolução e ele acaba sendo o primeiro colocado. Eu fico pensando em que choque terrível entre o secularismo, entre essa crença e a verdadeira fé. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural ainda não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Assim, meus irmãos, nós que somos descendência de Adão, somos tão impotentes para mudar a nossa natureza quanto o etíope para mudar a cor da sua pele, ou o leopardo, o padrão das suas manchas, como diz Jeremias no capítulo 13, e no verso 23 ele diz: e por isso é que vocês não podem fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O apóstolo Paulo apresenta a mesma verdade em Romanos capítulo 8, dizendo o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E no versículo 18 do capítulo 7, ele diz: na minha carne não habita bem nenhum. Portanto, concluímos que a velha natureza ela não pode ser eliminada, mas pelo novo nascimento nós recebemos a natureza de Cristo e pelo seu poder viver uma vida transformada. Paulo diz no versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas 2: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, por que temos necessidade de regeneração? Por causa do pecado. E agora a segunda é por causa da santidade de Deus. Salmo 145, versículo 17, está escrito: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Meus amigos e irmãos, Deus nos manda seguir o que lemos em Hebreus capítulo 12, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Levítico capítulo 20, versículo 26, Deus diz: ser-me santos, porque eu, Senhor, sou santo. O sacerdote Esdras fala no seu livro, no capítulo 9, versículo 15, ele ora assim, olha: ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti em nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Por causa de quê? Por causa do pecado. Veja, se a pessoa sem santidade não pode ver a Deus, e se não podemos alcançar essa santidade por nosso próprio esforço, nem por qualquer desenvolvimento natural, então a regeneração na nossa natureza ela é essencial. É esta mudança pela qual podemos aparecer em santidade diante de Deus. Acontece quando nascemos de novo. Meus amigos e irmãos, a regeneração ela nos conecta com o caráter santo de Deus e nos faz viver tempos de restauração e intimidade com Ele. Que você possa viver de uma maneira santa e justa diante de Deus. Vamos agradecer pela palavra de hoje que Ele nos está dando, essa terceira parte da doutrina da regeneração. Na semana que vem nós vamos continuar, vamos falar sobre como alcançar a regeneração e concluir esse assunto. Obrigado, meu Senhor, por nos ensinar, nos guiar e dirigir para o que é perfeito no pleno conhecimento do Senhor. Tudo que vem do Senhor é bom para nós, para nos ensinar, para nos educar, para nos instruir, para nos corrigir, nos preparar para o céu. E enquanto aqui é para sermos testemunhas da verdade, praticar obras dignas do Teu reino, de paz e santidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.